Olá, alunos do nono ano, estamos começando agora a nossa primeira videoaula do terceiro bimestre. Então, o que nós vamos estudar no terceiro bimestre? Já estudamos no primeiro bimestre o continente europeu, no segundo bimestre o continente africano e agora no terceiro bimestre vamos estudar o continente asiático. Então, o objetivo: estudar os aspectos gerais do continente asiático, compreendendo a enorme variedade de paisagens e a grande diversidade social, cultural e econômica existente no continente, analisando as religiões e os conflitos da região. Então, para facilitar o nosso estudo, a gente vai ver daqui a pouco que o continente pode ser dividido em 6 regiões. A gente tem a Ásia Setentrional, Sudeste Asiático, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional e Extremo Oriente. O que acontece? A parte específica do Oriente Médio a gente vai estudar depois, porque é um caso específico que a gente vai estudar lá no quarto bimestre. E as outras regiões a gente vai estudar este bimestre. Cada uma dessas regiões tem suas características físicas, econômicas e sociais próprias. Japão e China são as grandes potências econômicas mundiais e o Sudeste Asiático passou a crescer economicamente a partir da década de 70, quando grandes empresas se instalaram na região. Então aqui a gente tem o mapa do continente asiático, pega aqui desde o Oriente Médio, Aqui está a China, parte da Rússia, que tem uma parte europeia, uma parte asiática, Japão está aqui, Sudeste Asiático, que é subcontinente indiano, Ásia Central, então são as diferentes regiões aí da Ásia. Relevo. O continente é banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao leste pelo Pacífico, ao sul pelo Índico. As fronteiras ocidentais são constituídas pelos montes Urais, que está lá na Rússia e divide a Rússia na parte europeia da Rússia e a parte asiática da Rússia, devido à grande extensão territorial que a Rússia tem, pela cadeia do Cáucaso e pelos mares Cáspio, Negro e Mediterrâneo, e o tipo predominante de relevo no continente asiático são os planaltos. Então, a Ásia, por ser o continente mais extenso do planeta, ou seja, 1/3 de todas as terras do planeta está no continente asiático. Por ser o continente mais extenso do planeta, também é aquele que vai apresentar maior variedade de relevo, de clima, de vegetação e hidrografia. Então você tem extensas planícies, próximo aos oceanos ali, nas áreas litorâneas. Você tem um conjunto grande de planaltos, onde estão localizados as bacias hidrográficas e seus divisores, e nascentes de grandes rios, como o rio Ganges, o Indo, o Yangtze, que é o rio amarelo, e o Yangtze, que é o rio azul. No Japão, as formações montanhosas, lembrando que o Japão é uma ilha, as formações montanhosas são recentes, principalmente o Monte Fuji. Então, esse relevo montanhoso também predomina na península da Coreia e da China, que apresentam montanhas elevadas a oeste. No território da Mongólia, encontram-se os planaltos árticos de até 2.000 metros de altitude, e a planície nos extremos do continente e áreas banhadas pelos grandes rios. Entre as principais estão a da Sibéria, a planície da Sibéria, no território russo, e as do rio Siridaia e Amudarya, a leste do Mar Cáspio, dos rios Indus e Ganges ao sul do Himalaia, no subcontinente indiano, e os do rios Amarelo Sul, no extremo leste do território chinês. Mas a grande formação característica da Ásia é a Cordilheira do Himalaia, que é o maior conjunto de cadeias montanhosas do planeta. Apresenta as maiores altitudes do planeta, possuindo cerca de 50 milhões de anos, ou seja, é uma formação rochosa relativamente recente no tempo geológico. Resultado da colisão entre a placa indiana, que havia sido surpreendido do supercontinente Gondwana durante a deriva continental, e ao sul do continente asiático, fazendo com que a cordilheira eleva-se cerca de 5 centímetros por ano. A choque de duas placas tectônicas faz surgir ali a cordilheira. Butão, China, Índia, Nepal e Paquistão estão localizados total ou parcialmente na formação ali da cordilheira do Himalaia. Então aqui a gente tem as regiões de planície, próximo ao litoral, e a grande planície russa. Você tem um planalto da Sibéria, os outros planaltos circundantes aqui e a cordilheira dos Andes, que está na região aqui centro-meridional do continente asiático. Sobre a hidrografia do continente. A oeste do continente se localizam os rios Tigre e Eufrates, onde surgiu muitos povos no decorrer de milhares de anos próximos às suas margens. A gente vai ver isso quando a gente for analisar o Oriente Médio. Ao longo do tempo, esses rios ganharam diferentes usos, como navegação, irrigação, geração de energia elétrica, por meio de construções de hidrelétricas. Nas áreas de planalto, os extensos rios Obi, Iênice e Lena são bastante utilizados para a geração de energia elétrica, embora parte dos cursos de água permaneça congelada durante o inverno, devido à proximidade ali do
Polo Norte. A leste do Mar Cáspio está localizados os rios Sirdarya e Amudarya, que desagam no Mar Aral, mas devido ao clima seco da região, muitos rios possuem cursos de água temporários somente nos meses que chove. O rio Indo e Ganges são importantes para abastecimento de áreas densamente povoadas do Paquistão e da Índia. Já na China, os rios Azul e Amarelo cortam as planícies e junto às suas desembocaduras estão situadas as áreas com maior densidade demográfica do planeta. Né? Sobre o clima, devido à sua ampla extensão latitudinal, pegando o globo terrestre, o continente proporciona variados tipos de clima, que combinado a outros elementos, como tipos de relevo, existência ou não de vegetações, a questão da presença dos rios, formam diversificados ambientes naturais. Então, o norte, próximo ao Polo Norte, apresenta clima polar e frio, com invernos longos e rigorosos, cujas temperaturas podem atingir 50 graus negativos. As penínsulas da Indochina e Himalaia e o arquipélago da Insulíndia ao sul, né, próximo ali à linha do Equador, apresenta climas equatoriais e tropicais, marcado por altas temperaturas e chuvas abundantes. Na Ásia Central, localizada a leste do Mar Cáspio e a norte da Cordilheira do Himalaia, ocorrem climas desérticos e semiáridos, influenciados pela continentalidade, ou seja, quanto mais no interior do continente, mais afastado do litoral, maior são as variações de temperatura. Né? Estão distantes da atuação das massas de ar úmidas que são originadas lá no oceano. No Oriente Médio, mais a oeste, no continente asiático, predominam os climas desértico e semidesértico, com predominância de desertos em suas paisagens. Né? Quase todo o Oriente Médio, a área desértica ali. Há uma grande amplitude térmica com variações grandes entre o dia e a noite nas áreas mais secas, podendo chegar aí em variações de 50 graus. As áreas mais habitadas ocorrem no afloramento de águas subterrâneas, na cidade de Damasco, na Síria, cidade de Riad, na Arábia Saudita. A parte mais oriental da Ásia, pegando China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Taiwan e Mongólia, apresenta os climas subtropical e temperado no oeste da China, predominando climas de montanha e desértico, dependendo ali da localização. O deserto de Gobi ocupa o sul do território da Mongólia e parte da China ali. Aqui a gente tem um mapa do clima no continente asiático, né? Então as áreas de vermelho aqui são as áreas tropicais e equatoriais. As áreas de vermelho são as áreas equatoriais, maior densidade de chuvas, onde você tem ocorrência de formações vegetais mais heterogêneas e de grande exuberância. Você tem um clima tropical aqui pegando a Índia aqui, e onde tem Vietnã, Camboja, outros países aqui. Né? Subtropical, pegando a região aqui mais acima. Aonde está aqui de azul claro é o frio de alta montanha, lembrando que a Cordilheira do Himalaia localiza-se nessa região aqui, por isso que é o clima de frio devido a grandes altitudes, montanhas de 4, 5, 6 mil metros de altitude. Temos o clima frio, né? O clima polar pegando lá em cima, próximo ao Polo Norte, e o clima frio pegando parte aqui da região da Ásia, da Rússia, norte da China aqui, e mais ali acima, essa região aqui, clima frio. Temperado esses de verde claro, né? Devido aqui temperado oceânico próximo ao litoral, temperado continental aqui mais para o interior do continente. Os de amarelo são desérticos e os brancos são semiáridos. Então, toda a parte aqui do Oriente Médio a gente pode perceber que tem a influência dos climas desérticos e semiáridos. Então, esse é o mapa do clima do continente asiático. Em relação à vegetação, há também uma grande variedade de vegetação no continente asiático. No extremo norte do continente predomina a tundra, tipo de vegetação resistente aos solos frios e congelados, e mais ao sul a floresta de coníferas, a taiga, né? Que na Rússia é intensamente explorada pela indústria de madeira e celulose. Nas áreas de clima equatorial e tropical, né, no subcontinente indiano, sudeste asiático ali, você tem uma grande biodiversidade porque é onde se encontram as florestas tropicais e equatoriais, com alta biodiversidade. No subcontinente indiano ainda ocorrem savanas nas áreas que são semi-úmidas, e na área central, na Ásia Central, a vegetação é constituída por espécies típicas de estepe e deserto devido aos climas mais secos, regiões que chovem muito pouco. Já na parte oriental do continente existem as florestas dos tipos subtropical e temperada. Cerca de 60% da floresta tropical da Ásia já foi devastada para dar lugar a campos destinados à agricultura e pasto para a pecuária.
Então lá, como que no Brasil também, que é a floresta amazônica, né, lá também as florestas são altamente degradadas e destruídas para as atividades agropecuárias. A madeira é usada como fonte de energia ou como matéria-prima para as indústrias de móveis e de papel e celulose. Com isso, acaba comprometendo a biodiversidade e deixa os solos da região descobertos mais expostos à erosão, afetando as atividades agropecuárias aí a médio e longo prazo. Então aqui a gente tem um mapa do continente asiático com os tipos de vegetação. Ó, tundra, azulzinho lá em cima, meio roxinho. A gente tem floresta de coníferas, que é toda essa região aqui. Temos floresta temperada e subtropical. Cadê? Floresta temperada e subtropical, que é essa clarinha aqui, em algumas regiões ali. Temos vegetação mediterrânea, que eu não sei onde está, né? Estepes e deserto, pegando toda essa região aqui do Oriente Médio e aqui no deserto da Mongólia, né? Savanas, pegando a região central aqui do continente. Floresta tropical e equatorial, pegando aqui toda a questão asiática aqui. E áreas ocupadas, né, mais densamente ocupadas pela agricultura, estão marcadas aqui de rosinha clara. E temos também vegetação de altitude aqui de verde escuro, onde fica a cordilheira do Himalaia. Regionalização da Ásia. Como eu falei lá no início da aula, para facilitar o nosso estudo sobre a Ásia, a gente vai estabelecer uma regionalização. Lembrando que existe mais de uma regionalização do continente asiático. A mais adotada nos livros didáticos é essa daqui, que divide a Ásia em 6 regiões. Então, a partir disso, a gente vai fazer um panorama de cada uma das 6 regiões do continente asiático. Então, começando pela Ásia Setentrional. Abrange a porção asiática da Rússia, ou seja, toda a parte da Rússia localizada no continente asiático, com uma grande extensão leste-oeste, apresentando os climas polar e frio, com invernos longos e rigorosos, com as temperaturas chegando a 50 graus negativos. Como citamos, a gente tem as formações vegetais adaptadas a essas rigorosas condições climáticas, como a taiga, que a gente chama de floresta de coníferas, que é utilizada para a exploração de madeira e fabricação de celulose, além da tundra no norte, uma vegetação rasteira muito resistente às baixas temperaturas. Há extensos rios como o Omo, o Yenisei e o Lena, utilizados para a geração de energia elétrica, no seu eixo mais planalto ao sul, porque boa parte dos costados ao norte permanece congelada durante o inverno. As principais atividades econômicas da região são a exploração de petróleo e gás. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e gás do mundo, que é explorado principalmente nessa região, além de grandes plantações agrícolas que se beneficiam de um solo denominado Techornozion, sei lá o nome disso, que é rico em nutrientes. Sudeste Asiático, a gente ouve muito falar do Sudeste Asiático, que é constituído pela península da Indochina, entre o Golfo de Bengala e o Mar da China Oriental, Meridional, e pela Península Malaya, entre Malaca e o Mar da China, pelo arquipélago da Insulíndia, arquipélago malaio que se estende do Oceano Índico até o Oceano Pacífico. Então, o que é o Sudeste Asiático? Formas de relevo são baixos planaltos e planícies com presença de formações montanhosas na Indonésia. Os climas equatorial e tropical predominam na região com formação de grandes florestas, né, parecido com a nossa floresta amazônica aqui no Brasil. A Insulíndia abriga a Indonésia, local de grande incidência de vulcões e terremotos, e alguns países da região, como Malásia, Singapura, Tailândia e Indonésia, apresentaram grande crescimento econômico nas décadas de 70 e 90, impulsionado pela expansão das transnacionais japonesas e estadunidenses, que se instalaram na região pelo baixo custo de mão de obra e das matérias-primas. É o que nós chamamos hoje de tigres asiáticos. A gente vai ver na nossa próxima aula, na segunda e na terceira aula desse bimestre aqui, vamos estudar os tigres asiáticos. Houve grandes investimentos em educação que contribuíram para acelerar o crescimento regional nessas regiões. Já a Ásia Central é composto pelos países que terminam em ão, uma brincadeira, situados ali a leste do Mar Cáspio, né? Temos o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Tajiquistão e o Quirguistão. Nesses países predominam populações eslavas ou de origem turca e essas últimas majoritariamente muçulmanas. São países que apresentam planícies e altos planaltos no leste, além de montanhas na divisa com o Oriente Médio, lá entre Irã, perto ali do Irã e Afeganistão. Há vegetação de estepes e típicas de áreas de deserto devido ao clima semiárido e desértico, ou seja, regiões que chovem muito pouco, né? Possui 2 grandes rios, o Sirdarya e o Amudarya, que localizam-se nessa região e
além de muitos outros rios temporários devido aos baixos índices pluviométricos. Chove muito pouco, somente na época de chuva que alguns rios aparecem e, cessando a época de chuva, esses rios acabam secando. Essa região é marcada por conflitos entre etnias, agravados no passado pela relação comercial desigual com a Rússia. Com isso, as economias e estruturas sociais são precárias, marcadas pela instabilidade política e pela miséria da população. O clima da região é desfavorável para a agricultura e há um aumento na exploração de petróleo na região próximo ao Mar Cáspio aí. Já a região do Oriente Médio, a gente vai estudar com calma mais tarde, mas aqui a gente já dá um panorama. Ó. É habitada principalmente por árabes de origem muçulmana. As populações do Irã, Afeganistão e da Turquia, embora de maioria islâmica, têm origem persa, pastun e turca, respectivamente. Israel, com população majoritariamente judaica, é a única exceção ali na região do Oriente Médio, onde predomina o islamismo, os muçulmanos. Essa região é marcada por grandes conflitos geopolíticos, sobretudo entre os árabes e os judeus. O relevo é constituído por planaltos circundados por montanhas e as planícies estão situadas entre o litoral e os conjuntos montanhosos ali na região. No interior da região, entre os rios Tigre e Eufrates, localiza-se a planície da Mesopotâmia, de grande valor histórico-cultural. Os climas são desértico e semidesértico, levando a região a ser toda quase constituída por desertos, como um todo ali. As temperaturas variam muito, podendo chegar a 40 graus durante o dia e menos 10 graus à noite, devido à variação térmica das áreas de deserto ali. Formações vegetais áridas e plantas xerófilas, que são aquelas plantas adaptadas aos climas desérticos. A região é conhecida por ser uma grande produtora de petróleo do mundo e os maiores produtores são a Arábia Saudita, Irã e Iraque, não só os maiores produtores da Ásia, como do mundo como um todo aí. Já a Ásia Meridional caracteriza-se por abrigar povos indianos e indo-chineses. Então é a Índia, Sri Lanka, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh. Na região existe a Cordilheira do Himalaia, então essa é a região onde fica a Cordilheira do Himalaia, no centro meridional ali da Ásia, na Ásia Meridional. A Cordilheira do Himalaia é uma cadeia de altas montanhas situadas na fronteira com a China, na fronteira da China com a Índia, pegando Nepal e Butão. Registra mais de 2 km de extensão e picos muito elevados. Outra formação de relevo ali é o Planalto do Deccan, que é constituído por rochas muito antigas e desgastadas por processos erosivos. Isso aí a gente vai estudar mais tarde. A planície indogangética é formada pelas águas das chuvas que desaguam, que formam rios que vão desaguar nos rios maiores, que é os rios Indo e Ganges. O clima predominante é o tropical, sujeito ao regime de monções, cuja principal característica é a sucessão de um inverno relativamente seco, entre novembro e fevereiro, e uma estação quente sem precipitações de março a abril e um verão muito chuvoso de junho a setembro. Dessa região, a Índia é o país mais importante, com uma população de mais de 1,2 bilhões de habitantes, com alto índice de pobreza e grandes desigualdades sociais. A China, como é um país muito grande, a gente vai estudar separado depois aí. Extremo Oriente é uma região com grande variedade de paisagens, A gente tem países como China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan e Mongólia. O relevo do Japão é recortado por montanhas e planaltos áridos, que também ocorrem na Mongólia. O relevo do Japão é recortado por montanhas, e os planaltos áridos ocorrem na Mongólia, enquanto as extensas planícies na Coreia e na China. Agora sim. Na região, os climas subtropical e temperado, com florestas subtropicais, ocorre ali em algumas regiões, e na China, além dessas florestas subtropicais temperadas, devido ali à presença de parte da Cordilheira do Himalaia, você tem climas de frio de montanha, além de desértico, principalmente na divisa ali com a Mongólia, devido às estepes, regiões ali de menor índice de chuvas. A região apresenta um bom nível de desenvolvimento econômico com Japão e China, além de economias dinâmicas como Coreia do Sul e Taiwan. Coreia do Sul e Taiwan fazem parte dos tigres asiáticos, que a gente vai estudar depois, e Japão e China, como são grandes países, a gente vai estudar separadamente depois também. Aqui a gente tem um mapa dessa regionalização que nós acabamos de apresentar, com a Ásia Setentrional pegando aqui de vermelho, a Ásia Central de verde, são aqueles países terminados em ão, Oriente Médio aqui todo de amarelo, Ásia Meridional aqui, subcontinente indiano, pegando aqui tudo de roxo, Sudeste Asiático aqui todo de vinho, um vermelho escuro aqui, e laranja o Extremo Oriente, pegando China, Mongólia, Coreia e Japão ali. Tá certo? Então nós terminamos a nossa primeira aula do terceiro bimestre falando sobre a Ásia. As próximas aulas a gente vai ver os tigres asiáticos, Japão,
China, além das características gerais do continente em relação à economia, urbanização e etc. Então, até a nossa próxima aula.